3 da manhã. Uma ponte no interior de São Paulo. Dois homens aparecem do nada discutindo violentamente. Um tiro ecoa na escuridão. Quando você pisca, eles desaparecem. Isso acontece há mais de 30 anos. E o pior, tem gente que filmou. Se você gosta de histórias reais de terror e mistérios inexplicáveis, deixa o like agora porque essa história vai te arrepiar do início ao fim. E fica até o final porque eu vou mostrar as evidências que ninguém consegue explicar. No coração do interior de São Paulo, entre os municípios de Batatais e Altinópolis, existe uma propriedade rural que carrega décadas de tragédia e fenômenos inexplicáveis. A Fazenda Santa Rita, como era conhecida originalmente, tornou-se palco de uma disputa familiar que deixou marcas muito além do mundo visível. Não é exagero, não é lenda urbana. É um fenômeno documentado por mais de 3 décadas, com dezenas de testemunhas, gravações inexplicáveis e eventos que desafiam qualquer lógica. A Fazenda Santa Rita já foi símbolo de riqueza e poder. 450 hectares de terra fértil, cafezais que se perdiam no horizonte, gado de raça premiada. Uma propriedade que fazia o orgulho do coronel Augusto Ferreira, homem respeitado e temido em igual medida. Mas tudo mudou em 1962, quando o velho coronel faleceu de forma súbita durante o sono. O que ninguém imaginava é que sua morte seria apenas o começo de uma maldição que persiste até hoje. Augusto Ferreira não deixou testamento. Ou melhor, deixou anotações confusas, contraditórias, rabiscadas em diferentes momentos. Alguns dizem que ele estava senil nos últimos meses. Outros acreditam que foi proposital, uma forma cruel de testar seus filhos além da morte. Roberto, o mais velho, era o preferido do pai. Trabalhou a vida inteira na fazenda, conhecia cada palmo daquela terra, cada árvore plantada. Para ele, a propriedade era sua por direito e suor. Mário, o filho do meio, era o intelectual. Estudou direito em São Paulo, voltou com ideias modernizadoras. Queria transformar a fazenda em algo maior, mais lucrativo. Via a terra como investimento, não como herança emocional. Celeste, a única filha, sempre foi deixada de lado pelo pai machista. Mas na lei tinha os mesmos direitos dos irmãos. E estava disposta a lutar por eles. A batalha judicial começou em 1963. Advogados, processos, audiências intermináveis. O clima entre os irmãos, antes cordial, azedou rapidamente. Roberto acusava Mário de querer vender a terra para especuladores. Mário acusava Roberto de ser atrasado e incompetente. Celeste tentava mediar, mas era ignorada por ambos. Os anos passaram e a disputa se intensificou. Em 1968, parte da plantação de café de Roberto foi queimada durante a madrugada. Ele acusou Mário. Nunca houve provas, mas a acusação ficou. Em 1970, o gado de Mário foi envenenado. 23 cabeças mortas em uma única noite. Ele acusou Roberto. De novo, sem provas conclusivas, os caseiros e funcionários da fazenda viviam em clima de terror. Famílias que trabalhavam ali há gerações começaram a ir embora. A propriedade, antes próspera, entrava em decadência. As plantações morriam por falta de cuidado. Os pastos viravam mato. A casa grande e imponente começou a rachar e descascar, mas o pior ainda estava por vir. No limite entre as terras de Roberto e Mário havia uma ponte de madeira sobre o Córrego das Almas. Sim, esse era o nome real do córrego, batizado assim desde o século XIX por razões que ninguém mais lembrava. A ponte era o único acesso entre as duas porções da fazenda. Era uma construção simples, mas sólida. Madeira de peroba, resistente ao tempo e às chuvas. Dezenas de carros de boi haviam passado por ali ao longo de décadas. A ponte testemunhou nascimentos, casamentos, festas, mas também veria morte. Em outubro de 1964, Roberto e Mário marcaram um encontro na ponte. Era uma tentativa de reconciliação, segundo testemunhas. Celeste havia conseguido convencer ambos a conversarem cara a cara sem advogados, sem intermediários. Apenas os dois irmãos, na ponte ao entardecer. José Antônio, caseiro da propriedade,
viu os dois chegarem. Roberto a pé, vindo do norte. Mário de caminhonete, vindo do sul. Ambos pararam na ponte. José estava a 200 metros de distância, consertando uma cerca. Conseguia vê-los, mas não ouvir. A conversa começou calma. Os dois se cumprimentaram, acenaram. Pareciam estar resolvendo as coisas. José Antônio sentiu um alívio. Talvez finalmente a paz voltasse à fazenda. Mas então algo mudou. Os gestos ficaram mais agitados. Roberto apontava para um lado, Mário para outro. Mesmo de longe, José percebeu que a discussão estava esquentando. Pensou em se aproximar, mas ficou paralisado. Algo nele dizia para não interferir. E então aconteceu. Roberto puxou algo da cintura. Um revólver calibre 38. Mário recuou, levantou as mãos. José Antônio gritou, mas sua voz se perdeu na distância. Ele começou a correr em direção à ponte. O estampido do tiro atravessou a tarde como um trovão. Mário caiu de joelhos, segurando o peito. Roberto ficou parado, braço ainda estendido, arma fumegante. Por longos segundos, nenhum dos dois se mexeu. Era como se o tempo tivesse congelado. Quando José chegou à ponte, Mário estava deitado em uma poça de sangue. Roberto havia largado a arma e estava sentado, abraçando os joelhos, olhando para o nada. Não chorava, não falava, apenas olhava o vazio. Mário foi levado às pressas para o hospital de Ribeirão Preto. O tiro havia perfurado o pulmão. Ele agonizou por 3 dias, delirando, gritando coisas incompreensíveis. Enfermeiras relataram que ele repetia sem parar uma única frase: "A terra é minha, a terra sempre será minha." No 3º dia, Mário morreu às 3 da manhã. Roberto foi preso imediatamente. O crime tinha testemunha, havia confissão implícita. Ele não resistiu. Não tentou fugir. Foi levado algemado para a cadeia de Batatais. Durante todo o trajeto, não disse uma única palavra. Na prisão, Roberto permaneceu em silêncio absoluto. Não falava com advogados. Não falava com carcereiros, não falava nem consigo mesmo. Ficava sentado no canto da cela, olhando para a parede, como se estivesse vendo algo que mais ninguém via. 2 meses após sua prisão, Roberto foi encontrado morto na cela. O laudo oficial disse infarto fulminante. Mas havia detalhes estranhos que o relatório tentou minimizar. Roberto tinha apenas 41 anos. Era forte e saudável, nunca havia tido problemas cardíacos. E seu rosto, quando foi encontrado, estava congelado em uma expressão de terror absoluto. Os olhos arregalados, a boca aberta em grito silencioso. As mãos crispadas como se estivesse se defendendo de algo. Um carcereiro, que pediu para não ser identificado, contou anos depois que na noite anterior à morte de Roberto, ele ouviu gritos vindos da cela. Quando foi verificar, Roberto estava acordado, encolhido no canto, apontando para o nada e gritando: "Sai daqui, Mário." Eu não queria. A terra não vale nada. Mas na cela não havia ninguém além dele. Celeste, a irmã, entrou em colapso nervoso. Perdeu os 2 irmãos em menos de 3 meses. A fazenda, agora legalmente dela, se tornou um fardo impossível de carregar. Ela não conseguia nem olhar para a propriedade sem ter ataques de pânico. Em 1975, Celeste vendeu sua parte da herança por valor irrisório. Pegou o pouco dinheiro e fugiu para Santos, para o mais longe possível do interior. Viveu o resto da vida como reclusa, nunca se casou, nunca teve filhos. Morreu em 1989, sozinha em um apartamento pequeno, com apenas uma foto na parede, ela criança, entre os 2 irmãos em frente à ponte da fazenda. A fazenda Santa Rita foi dividida entre primos distantes, sobrinhos que mal conheciam o lugar. Nenhum deles queria morar ali. A propriedade foi arrendada, vendida em partes, loteada. Mas uma coisa permaneceu intacta: a ponte. E foi quando os novos moradores começaram a perceber que algo estava muito errado. O primeiro relato documentado aconteceu em março de 1976. Uma família de caseiros, os Oliveira, havia se mudado para a casa que ficava a 300 metros da ponte. Era uma família grande, pai, mãe, 5 filhos, 2 avós.
Pessoas simples, religiosas, sem histórico de problemas mentais ou tendência a inventar histórias. Na terceira noite na casa, todos acordaram às 3 da manhã com barulho de discussão violenta. O pai, Joaquim Oliveira, achou que eram invasores. Pegou uma espingarda e saiu para verificar. O som vinha claramente da direção da ponte. Quando chegou perto, viu 2 homens discutindo em cima da ponte. Mesmo sendo madrugada, sem lua, ele conseguia enxergá-los perfeitamente. Um usava camisa xadrez vermelha. O outro, chapéu de palha. Gesticulavam agressivamente um para o outro. Joaquim gritou, perguntando quem eram. Os homens não reagiram. Continuaram discutindo como se ele não existisse. Joaquim deu um tiro de advertência para o alto. O estampido ecoou pela fazenda. E então outro estampido respondeu, vindo da ponte. Um dos homens caiu. O outro ficou parado, braço estendido. E então, em questão de segundos, ambos começaram a desaparecer. Não correram. Não se mexeram. Simplesmente se dissolveram no ar, como fumaça levada pelo vento. Joaquim ficou paralisado. Quando conseguiu se mexer, correu até a ponte. Não havia ninguém. Não havia sangue. Não havia marcas. Apenas a madeira velha da ponte e o som do córrego correndo embaixo. A família Oliveira saiu da fazenda no dia seguinte. Não levaram os móveis. Não esperaram o pagamento do mês. Apenas pegaram as crianças e foram embora. Quando perguntaram se era por causa do que viram, Joaquim respondeu apenas: aquela terra não quer mais gente viva nela. Mas aquele foi apenas o primeiro de dezenas de relatos. Ao longo dos anos seguintes, o fenômeno se repetiu com consistência assustadora. Sempre às 3 da manhã. Sempre na ponte. Sempre os mesmos 2 homens. Sempre a mesma discussão que terminava com um tiro. E sempre o desaparecimento súbito. Em 1979, um agrônomo que visitava a propriedade decidiu acampar perto da ponte para observar as estrelas. Era um homem cético, formado pela USP, que ria das histórias locais. Às 3h15 da manhã, ele apareceu na casa do caseiro, pálido como um morto, tremendo, pedindo para ir embora imediatamente. Nunca mais voltou à região. Nunca contou o que viu, mas quem o conhecia disse que ele nunca mais foi o mesmo. Em 1983, um grupo de jovens da cidade resolveu fazer uma vigília na ponte para provar que não havia nada de sobrenatural. Levaram cervejas, violão, lanterna. Ficaram lá das 11 da noite até 2h30 da manhã sem ver nada. Estavam começando a zombar das lendas quando a temperatura despencou de repente. Um frio cortante, impossível para uma noite de verão. Um dos jovens percebeu que conseguia ver a própria respiração condensando no ar. E então ouviram as vozes. 2 homens, discutindo. Em português, mas com sotaque antigo, palavras que não se usam mais. A discussão ficava cada vez mais alta, mais agressiva. Os jovens não conseguiam ver nada, mas as vozes vinham claramente da ponte. E estavam se aproximando. Eles correram. Deixaram tudo para trás: cervejas, violão, lanternas, mochilas. Correram sem olhar para trás até chegarem à estrada. Um deles tropeçou e ralou o joelho no asfalto. Só percebeu o ferimento horas depois. No dia seguinte, voltaram com luz do dia para buscar os pertences. Encontraram tudo jogado no córrego. Não na margem. Dentro d'água. Como se alguém tivesse pegado cada item e deliberadamente atirado no rio. Mas não havia pegadas além das deles próprios. E esse era apenas o começo. Porque o que aconteceu nas décadas seguintes provou que aquela ponte não era apenas assombrada. Ela estava ficando mais perigosa. Os fenômenos estavam se intensificando. E logo, não seria mais possível apenas testemunhar. As entidades começariam a interagir. Os anos 90 trouxeram uma nova onda de fenômenos para a Fazenda Santa Rita. E dessa vez as aparições não se limitavam mais à ponte. A maldição estava se espalhando. Maria Aparecida dos Santos chegou à fazenda em janeiro de 1995 com o marido Paulo e os 2 filhos pequenos, Amanda de 5 anos e Rodrigo de 3. Ela havia conseguido o emprego de caseira através de um anúncio no jornal de Ribeirão Preto. O salário era bom demais, na verdade. A casa era espaçosa, tinha energia elétrica, água encanada. Parecia perfeito, perfeito demais.
O proprietário que os contratou, um empresário de São Paulo que herdara parte da fazenda, mas nunca a visitava, fez apenas uma recomendação estranha durante a entrevista. Evitem atravessar a Ponte Velha depois do anoitecer. Usem a estrada que contorna pelo norte, mesmo que seja mais longa. Maria achou peculiar, mas não questionou. Emprego era emprego. Os primeiros dias foram tranquilos. A família se instalou, organizou a casa, conheceu a propriedade. As crianças brincavam felizes no quintal. Paulo começou a trabalhar na manutenção das cercas e dos pastos. Tudo parecia normal. Até a primeira terça-feira de fevereiro. Maria acordou às 3h10 da manhã com a filha Amanda parada ao lado da cama, puxando seu braço. A menina estava com os olhos arregalados, mas não parecia assustada. Parecia curiosa. Mãe, tem 2 homens lá fora brigando. Maria sentiu um arrepio percorrer a espinha. Levantou-se devagar, foi até a janela que dava para a direção da ponte. Não conseguia ver a ponte dali, apenas o caminho de terra que levava até ela. E no caminho, iluminados por uma luz que não tinha fonte identificável, estavam 2 homens. Mesmo a 200 metros de distância, ela conseguia vê-los com uma clareza impossível. Um de camisa xadrez vermelha, outro de chapéu de palha. Gesticulavam violentamente um para o outro. Maria ficou paralisada. Não conseguia tirar os olhos daquela cena. Era como assistir um filme, mas sabendo que era real. Então veio o estampido. Seco, alto, inconfundível. Um tiro. Um dos homens caiu. O outro permaneceu parado, braço estendido. E então, como se alguém tivesse apagado uma luz, ambos desapareceram. Simplesmente deixaram de existir. Maria recuou da janela, o coração batendo tão forte que doía no peito. Amanda puxou sua mão novamente. Mãe, os homens sumiram. Eles sempre somem. Maria não soube o que responder. No dia seguinte, ela contou ao marido. Paulo era cético, homem de pouca conversa e menos ainda de crenças em fantasmas. Deve ter sido sonho, coisa da sua cabeça. Mas Maria sabia que não era. E sabia também que a filha tinha visto a mesma coisa. Elas conversaram sem que Paulo ouvisse. Amanda descreveu exatamente o que a mãe viu. Os mesmos homens. As mesmas roupas. O mesmo tiro. O mesmo desaparecimento. E acrescentou algo que fez o sangue de Maria gelar. O homem de chapéu às vezes vem aqui. Mãe, ele fica olhando pela janela do meu quarto. Mas ele é bonzinho. Só fica olhando. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Naquela noite, transferiu o berço de Rodrigo e a cama de Amanda para o quarto do casal. Paulo reclamou do espaço apertado, mas Maria foi irredutível. As crianças dormiriam ali até segunda ordem. Paulo revirou os olhos, mas concordou. Ele ainda achava que era tudo impressionismo feminino, medo bobo de interior. Mas nos dias seguintes, coisas começaram a acontecer que nem mesmo Paulo conseguia explicar. Ferramentas que ele deixava em um lugar apareciam em outro completamente diferente. A enxada que ficou apoiada na parede do galpão amanheceu pendurada no galho de uma árvore a 20 metros dali. O martelo que estava na bancada foi encontrado dentro do poço. No fundo, a corda nova, ainda enrolada, apareceu cortada em pedaços exatamente iguais, cada um com 30 centímetros, dispostos em linha reta no meio do pasto. Não havia lógica. Não havia explicação. Paulo começou a ficar nervoso. Começou a olhar por cima do ombro enquanto trabalhava. Começou a ouvir coisas. Passos pesados na varanda quando não havia ninguém lá. O rangido da porta do galpão se abrindo sozinha às 3 da manhã, todas as noites. O som de discussão abafada vindo de lugar nenhum. E as vozes. 2 vozes masculinas, sempre discutindo, sempre zangadas, sempre falando de terra, de herança, de traição. Paulo tentava ignorar. Trabalhava mais rápido. Terminava suas tarefas e voltava para perto da casa. Não admitia em voz alta, mas estava com medo. Maria, por sua vez, começou a encontrar coisas dentro de casa. Objetos que não eram dela, que não eram de ninguém da família. Uma vez, encontrou um revólver enferrujado embaixo do sofá. Ela e Paulo nunca tiveram arma. De onde aquilo veio? Jogaram no lixo com medo.
2 noites depois, o mesmo revólver estava em cima da mesa da cozinha. Jogaram mais longe, enterraram perto da cerca. 1 semana depois, estava dentro do armário de roupas. Pararam de tentar se livrar dele. Colocaram numa caixa, pregaram a caixa, deixaram no canto do depósito. Não mexeram mais. Mas o pior eram as madrugadas. Todas as noites, às 3 da manhã, a casa inteira gelava. Não importava o quanto tivesse feito calor durante o dia. Não importava se as janelas estavam fechadas. Às 3 em ponto, a temperatura despencava. A respiração ficava visível. As crianças acordavam tremendo. Maria e Paulo colocavam mais cobertores, abraçavam os filhos, esperavam passar. Durava cerca de 15 minutos. Então, tão de repente quanto começava, o frio ia embora. A casa voltava ao normal, como se nada tivesse acontecido. Amanda continuava vendo o homem de chapéu. Ela falava dele naturalmente, como se fosse um vizinho qualquer. Hoje o homem estava triste. Hoje o homem estava com raiva. Hoje o homem trouxe outro homem de camisa vermelha. Eles ficaram me olhando dormir. Maria sentia calafrios cada vez que a filha falava essas coisas. Tentou conversar com Amanda, dizer que não eram pessoas reais, que eram apenas sonhos. Mas Amanda insistia. Não é sonho, mãe. Eles são reais, eles só não estão vivos. Em agosto de 1995, 6 meses depois de se mudarem para a fazenda, algo pior aconteceu. Maria estava sozinha em casa durante a tarde. As crianças brincavam no quintal. Paulo trabalhava do outro lado da propriedade. Ela estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu passos pesados no corredor. Passos de homem, botas no chão de tábua. Achou que era Paulo que tinha voltado mais cedo. Chamou por ele. Ninguém respondeu. Os passos continuaram. Pararam na porta da cozinha. Maria virou-se. Havia um homem ali, alto, cerca de 40 anos, bigode espesso, camisa xadrez vermelha desbotada. Ele olhava para Maria com uma intensidade que a fazia querer recuar. Mas ela estava paralisada. Não conseguia se mexer. Não conseguia gritar. O homem abriu a boca como se fosse falar. Nenhum som saiu. Mas Maria ouviu mesmo assim, dentro da própria cabeça, como se os pensamentos dele tivessem invadido sua mente. Sai daqui. Essa terra está morta. Quem fica aqui morre também. E então ele desapareceu. Não foi gradual. Foi instantâneo. Como apagar uma lâmpada. Um segundo estava ali. No seguinte não estava mais. Maria caiu de joelhos no chão da cozinha, tremendo violentamente. As crianças entraram correndo, assustadas com o barulho da mãe caindo. Mãe, o que foi? O que aconteceu? Maria não conseguiu responder por vários minutos. Quando finalmente conseguiu falar, disse apenas uma coisa: vamos embora. Vamos embora hoje. Paulo chegou 1 hora depois e encontrou Maria empacotando as roupas freneticamente, as crianças sentadas na cama chorando sem entender o que estava acontecendo. Ele tentou acalmar a esposa, tentou entender o que tinha acontecido. Maria contou, entre soluços. Paulo não acreditou completamente, mas viu o estado em que a esposa estava, viu o terror real nos olhos dela, e decidiu que não valia a pena arriscar. Eles foram embora naquela mesma noite. Deixaram metade das coisas para trás. Não esperaram o pagamento do mês. Não se despediram do proprietário pessoalmente, apenas ligaram depois para avisar. O proprietário não pareceu surpreso. Apenas suspirou e disse que mandaria o dinheiro pelos correios. Maria e Paulo nunca mais voltaram ao interior de São Paulo. Mudaram-se para Campinas, para uma cidade grande, cheia de gente e barulho, longe de fazendas, longe de pontes, longe de fantasmas. Mas Amanda, já adulta, contou em 2019 numa entrevista para um podcast de histórias sobrenaturais que nunca esqueceu o homem de chapéu. Disse que até hoje, às vezes acorda de madrugada com a sensação de que alguém está olhando pela janela. E quando olha, por uma fração de segundo, acha ver uma silhueta com chapéu de palha recortada contra a escuridão. Então pisca, e não há nada ali. Mas a sensação permanece. A sensação de que algo a seguiu daquela fazenda. Algo que não a esqueceu.
A família dos Santos foi apenas uma entre muitas. José Carlos Mendes trabalhou como caseiro entre 1998 e 2000. Ele era viúvo, morava sozinho, achava que não teria problemas. Era acostumado com solidão, com silêncio, com o isolamento do campo, mas a fazenda Santa Rita tinha um silêncio diferente. Um silêncio que pesava, que oprimia, que parecia vivo. José começou a dormir mal nas primeiras semanas. Tinha pesadelos recorrentes com dois homens discutindo. Sempre a mesma discussão, sempre sobre terra, sobre herança, sobre traição. Acordava suado, com a sensação de que a discussão era real, de que estava acontecendo no quarto ao lado. Uma noite, José acordou e percebeu que a discussão não estava no sonho. Estava vindo de fora. Vozes reais, altas, violentas. Ele levantou, pegou uma lanterna, saiu de casa, seguiu o som até a ponte. E lá estavam eles, dois homens, claros como se fosse dia, iluminados por luz sem origem. José não teve medo. Tinha servido no exército, tinha visto coisas ruins na vida. Achava que podia lidar com qualquer coisa. Gritou para os homens. Eles ignoraram, continuaram discutindo. José se aproximou. Quanto mais perto chegava, mais frio sentia. Quanto mais frio sentia, mais devagar andava, até que parou a 10 metros da ponte, incapaz de dar mais um passo. E então viu um dos homens puxar uma arma, viu o outro recuar, viu o tiro, viu o sangue, viu o corpo cair, viu tudo com detalhes nítidos, hiperreais, mais reais que a própria realidade. E então viu os dois homens olharem diretamente para ele, simultaneamente, como se soubessem que ele estava ali o tempo todo, como se tivessem permitido que ele assistisse. Os olhos deles não eram humanos, eram vazios, buracos negros onde deveria haver vida. José sentiu algo se partir dentro dele, uma certeza profunda de que tinha visto algo que nenhum vivo deveria ver. Virou e correu, correu como não corria desde a juventude. Correu até a casa, trancou todas as portas e janelas, empurrou móveis contra as entradas. Passou a noite acordado, segurando uma faca de cozinha, tremendo. Ao amanhecer, pegou o carro e foi embora. Ligou para o proprietário 3 dias depois de outro estado. Disse apenas que não voltaria, nunca. Não importava quanto pagassem, não por qualquer quantia do mundo. O proprietário não insistiu. Apenas agradeceu pela honestidade, e começou a procurar outro caseiro, outro que não soubesse da história, outro que durasse pelo menos alguns meses. Estava ficando cada vez mais difícil encontrar gente disposta a morar ali. A reputação da fazenda se espalhava. Em 2003, Sebastião Pereira aceitou o trabalho por desespero. Estava desempregado há meses. Tinha família para sustentar, não podia se dar ao luxo de ser exigente. Quando amigos da região o avisaram sobre os fenômenos da fazenda, ele riu, disse que não acreditava em besteira de fantasma, que precisava do emprego e ponto final. Foi com a esposa Lúcia e os 3 filhos adolescentes. Instalaram-se na casa de caseiro em abril. Nas primeiras semanas, Sebastião zombava das histórias. Dizia que eram invenções de gente preguiçosa que não queria trabalhar, que era tudo superstição de caipira ignorante. Lúcia era mais cautelosa, percebia coisas estranhas, portas que se abriam sozinhas, vultos no canto da visão que desapareciam quando você olhava diretamente. A sensação constante de estar sendo observada. Os filhos, Marcos de 17, Juliana de 15 e Pedro de 13, também notavam, principalmente Pedro, o mais novo. Ele começou a ter pesadelos terríveis. Acordava gritando, dizendo que tinha visto homens mortos em pé no canto do quarto. Lúcia tentava acalmar. Dizia que era só sonho ruim, mas ela mesma não estava convencida, porque ela também via sombras se movendo onde não deveria haver sombras, ouvia passos quando todos estavam dormindo, sentia o frio antinatural que invadia a casa às 3 da manhã, todas as noites, sem exceção. Sebastião continuava cético, até julho, até a noite em que foi fazer uma ronda pela propriedade, e decidiu passar pela ponte. Era uma noite de lua cheia, clara, sem nuvens, boa visibilidade. Ele estava a 50 metros da ponte quando viu,
2 homens, parados, olhando diretamente para ele. Sebastião parou. Seu instinto desenvolvido em décadas trabalhando no campo, gritava para ele dar meia volta. Mas seu orgulho, sua necessidade de provar que não havia nada de sobrenatural ali, o empurrava para frente. Deu mais alguns passos. Os homens não se mexeram, apenas olhavam. Sebastião acendeu a lanterna, apontou para eles. A luz atravessou os corpos como se não houvesse nada ali, mas ele via perfeitamente. Um de camisa xadrez vermelha, outro de chapéu de palha, e estavam começando a se mover em direção a ele. Sebastião finalmente sentiu medo real, primordial, do tipo que faz seu corpo agir antes que sua mente processe. Virou e correu. Ouviu passos atrás de si, passos pesados, impossíveis, porque quando olhou por cima do ombro, não havia ninguém, mas os passos continuavam, cada vez mais perto, até que sentiu algo gelado tocar seu ombro, uma mão, gelada como morte. Sebastião gritou, se jogou para frente, rolou no chão, levantou-se e continuou correndo, não olhou para trás novamente. Apenas correu até chegar em casa, entrou, trancou tudo. Lúcia nunca tinha visto o marido daquele jeito, branco como papel, suando frio, tremendo. Sebastião sentou-se na mesa da cozinha, e ficou em silêncio por 1 hora inteira. Então olhou para a esposa e disse apenas 3 palavras: vamos embora amanhã. Lúcia não questionou, acordou as crianças antes do amanhecer, empacotou o essencial, colocou tudo no carro, foram embora com o sol nascendo. Sebastião ligou para o proprietário 1 semana depois, não explicou nada, apenas disse que não voltaria. O proprietário não insistiu, e assim se repetiu ao longo dos anos. Família após família, caseiro após caseiro, alguns duravam meses, outros, semanas, alguns apenas dias, todos com histórias similares, aparições, vozes, objetos se movendo. O frio das 3 da manhã, a sensação de estar sendo observado, a certeza de que aquela terra estava errada, que tinha algo ali que não deveria existir, que a fronteira entre vivos e mortos era mais fina naquele lugar. Os proprietários eventualmente pararam de tentar colocar caseiros permanentes. Contratavam trabalhadores temporários que iam de manhã e partiam antes do anoitecer. Ninguém dormia mais na fazenda se pudesse evitar. A casa de caseiro ficou abandonada. As janelas quebraram. O teto começou a ceder. A natureza tomou conta, mas a ponte permaneceu, sempre a ponte, intacta, inquebrantável, como se algo a protegesse, como se algo precisasse dela exatamente como estava, para continuar revivendo, para continuar aparecendo, para continuar assombrando. E enquanto isso, nos bares e praças das cidades vizinhas, as histórias se multiplicavam. Cada pessoa que trabalhou na fazenda tinha sua própria experiência para contar, e todas se encaixavam, todas confirmavam umas às outras. Não era histeria coletiva, não era imaginação, era real, acontecia, e estava ficando pior, porque os fenômenos não se limitavam mais à fazenda. Pessoas que tinham morado lá relatavam experiências paranormais anos depois, em outros lugares, outras cidades, como se algo tivesse se apegado a elas, como se a maldição não deixasse suas vítimas escaparem completamente. Alguns desenvolveram problemas psicológicos, depressão, ansiedade, insônia crônica, pesadelos recorrentes sempre com a mesma imagem, 2 homens discutindo numa ponte, sempre terminando em violência, sempre terminando em morte. E a pergunta que ninguém conseguia responder: por quê? Por que aquelas 2 almas permaneciam presas? Por que repetiam infinitamente o mesmo momento? Por que estavam se tornando mais agressivas, mais presentes, mais reais? Estava na hora de alguém investigar, estava na hora de trazer equipamentos, estava na hora de tentar entender cientificamente o que estava acontecendo naquela ponte amaldiçoada. E em 2018, alguém finalmente teve coragem de fazer exatamente isso. Em março de 2018, o caso da Fazenda Santa Rita chegou aos ouvidos de um grupo de pesquisadores paranormais de Ribeirão Preto. Não eram amadores caçadores de emoção. Eram profissionais com equipamento adequado,
metodologia científica e anos de experiência investigando fenômenos inexplicáveis pelo interior de São Paulo. O grupo era liderado por Dr. Fernando Alcântara, parapsicólogo formado pela USP, cético por natureza, mas curioso por vocação. Ao lado dele estava o Marcelo Dias, engenheiro eletrônico especializado em detectar anomalias eletromagnéticas, Patrícia Souza, psicóloga com mestrado em experiências paranormais, e Joana Ribeiro, sensitiva com histórico documentado de percepções extrasensoriais. 4 pessoas. 2 noites de investigação. Equipamento de ponta. O objetivo era simples: documentar, medir e tentar compreender o que estava acontecendo naquela ponte. Conseguir a autorização dos proprietários foi surpreendentemente fácil. O empresário de São Paulo, que era dono da maior parte da fazenda, não só permitiu a investigação como pareceu aliviado. Finalmente alguém está levando isso a sério. Tenho essa propriedade há 15 anos e nunca consegui fazer nada com ela por causa dessas histórias. Se vocês conseguirem provar que não é nada, ótimo. Se conseguirem provar que é algo, pelo menos vou saber contra o que estou lidando. Ele ofereceu a antiga casa de caseiro como base de operações, mas Fernando recusou educadamente. Preferiram montar acampamento a 100 metros da ponte, em barracas, com equipamento portátil. Queriam estar perto do epicentro dos fenômenos. Chegaram à fazenda numa sexta-feira de março, às 4 da tarde. O dia estava claro, quente, típico de final de verão. Nada na paisagem sugeria algo sinistro. Apenas uma fazenda abandonada, mato crescendo onde antes havia pasto, a casa velha com janelas quebradas e, ao longe, a ponte, a maldita ponte. Mesmo de longe, mesmo sob luz do sol, havia algo inquietante nela. Parou no meio do caminho, olhou para a ponte e empalideceu. Os outros perceberam. Fernando se aproximou, preocupado. "Você está bem?" Joana demorou a responder. "Há muita raiva aqui, muita dor, e algo mais. Algo que não consegue partir, ou não quer partir." Primeira impressão da sensitiva antes mesmo de começarem a investigação propriamente dita. Bom sinal de que algo estava realmente presente ali. Passaram o resto da tarde montando equipamento. Medidores de campo eletromagnético posicionados em círculo ao redor da ponte. Câmeras infravermelhas apontadas de múltiplos ângulos. Gravadores de áudio digital de alta sensibilidade para captar EVP, fenômenos de voz eletrônica. Termômetros digitais a cada 10 metros registrando temperatura em tempo real. Detectores de movimento com sensores a laser. Tudo sincronizado, tudo registrando continuamente. Se algo acontecesse, teriam dados concretos. A primeira noite começou às 19 horas. Sentaram-se em cadeiras dobráveis formando semicírculo diante da ponte, equipamento ligado, câmeras portáteis prontas. As primeiras 3 horas foram absolutamente normais. Ouviram grilos, sapos no córrego, o vento nas árvores. Marcelo monitorava os medidores eletromagnéticos em seu laptop. Tudo estável. Campos magnéticos dentro dos parâmetros esperados para a área rural sem fontes elétricas próximas. Temperatura caindo gradualmente com o anoitecer, nada anormal. Fernando começava a se perguntar se não seria uma noite perdida quando, às 22h30, Joana se levantou abruptamente. "Tem algo aqui. Algo está se aproximando." Os outros ficaram alertas. Marcelo verificou os sensores. Nenhuma alteração. Nenhum movimento detectado. Mas Joana insistia. "Está vindo do lado da ponte. Está nos observando." Patrícia ligou a câmera infravermelha portátil, apontou para onde Joana indicava. Nada na tela. Apenas a paisagem normal em tons de verde e azul do infravermelho. Mas Joana estava visivelmente desconfortável. "É um homem, mais velho. Está com raiva. Muita raiva. Ele está perguntando o que estamos fazendo aqui." Fernando, mantendo a calma profissional, falou em voz alta na direção que Joana indicava. "Estamos aqui para entender o que aconteceu. Não queremos causar mal. Apenas entender." Silêncio. Então Joana recuou como se tivesse levado um empurrão. "Ele não acredita."
Acha que somos como os outros, que queremos a terra, que vamos tirar a terra dele. Fernando continuou falando, voz calma, respeitosa: não queremos nada da terra, apenas queremos ajudar. Queremos que você encontre paz. E então aconteceu. Todos os medidores eletromagnéticos dispararam simultaneamente. Picos enormes, completamente fora do padrão. Marcelo olhou para a tela do laptop. Incrédulo. Isso é impossível. Não há fonte de energia aqui. Não há nada que possa gerar isso. A temperatura começou a cair. Rápido. Os termômetros digitais registraram queda de 5 graus em menos de 1 minuto. Depois mais 3. Depois mais 2. Em menos de 5 minutos, a temperatura havia caído 11 graus Celsius, no interior de São Paulo, onde minutos antes estava agradavelmente morno. Agora suas respirações eram visíveis. Agora sentiam frio nos ossos. Patrícia manteve a câmera firme, filmando tudo. Fernando narrava em voz alta para o gravador de áudio. 22 horas e 34 minutos. Queda drástica de temperatura. Picos eletromagnéticos sem fonte aparente. Sensitiva reporta presença hostil. E então ouviram. Todos ouviram. Não apenas Joana. Todos os 4. Vozes. 2 vozes masculinas. Discutindo. Não eram claras. Era como ouvir através de uma parede grossa, mas eram inconfundíveis. Discussão. Palavras ásperas. Tom de raiva crescente. Fernando sentiu os pelos do braço se arrepiarem. Marcelo verificou os gravadores. Estavam captando. Estavam registrando. Teriam prova física do áudio. A discussão ficou mais alta. Joana tapou os ouvidos, claramente em sofrimento. Eles estão revivendo. Estão presos no momento. Não sabem que estão mortos. Acham que ainda podem ganhar. Acham que ainda podem ter a terra. E então, cortando através da discussão um som que fez todos eles congelarem. Um estampido. Seco. Alto. Inconfundível. Um tiro. Patrícia deixou a câmera cair. Marcelo se jogou no chão por instinto. Fernando ficou paralisado. Joana gritou. E então, tão de repente quanto começou, tudo parou. As vozes cessaram. A temperatura começou a subir. Os medidores eletromagnéticos voltaram ao normal. Silêncio absoluto. Ficaram sem falar por vários minutos, processando, tentando entender o que tinham acabado de experimentar. Finalmente Fernando quebrou o silêncio. Todos ouviram. Todos confirmaram. Marcelo já estava verificando os dados. Está tudo aqui. Todos os sensores registraram. Temos prova. Temos dados concretos. Fernando sentiu uma mistura de empolgação científica e medo primitivo. Empolgação porque finalmente tinham evidência documentada de fenômeno paranormal. Medo porque aquilo era real. Inegavelmente real. E significava que tudo o que tinham ouvido sobre aquela fazenda era verdade. Decidiram continuar a vigília. Se aconteceu uma vez, poderia acontecer de novo. Às 0h15, Joana sentiu nova presença. Mas dessa vez era diferente. Menos hostil. Mais triste. É o outro. O que foi morto. Ele está mais calmo. Mas também está preso. Também não consegue partir. Fernando tentou comunicação novamente. Você pode nos ouvir? Pode nos dar um sinal? Sabemos o que aconteceu com você. Sabemos que foi injusto. Houve uma pausa longa. Então um dos gravadores de áudio, posicionado diretamente sobre a ponte, começou a emitir estática. Marcelo verificou. Não deveria estar fazendo isso. Está desligado. O gravador estava fisicamente desligado, mas continuava emitindo som. Patrícia se aproximou da ponte com a câmera infravermelha. Filmou a estrutura de todos os ângulos. Na tela, através do infravermelho, viu algo. Uma mancha. Uma área de temperatura diferente sobre a ponte. Forma vagamente humanoide. Ela sentiu o coração acelerar. Tem algo aqui. Consigo ver no infravermelho. Uma forma humana. Mas a temperatura está toda errada. Está mais fria que o ambiente. Muito mais fria. Fernando se juntou a ela. Olhou para a tela. Viu a mancha. Ela estava se movendo.
lentamente, como se caminhasse sobre a ponte. Ele está mostrando o que aconteceu, onde estava quando foi atingido, como caiu. Ele quer que saibamos, quer que alguém finalmente saiba a verdade completa. Ficaram ali documentando, observando, até que a forma desapareceu gradualmente. Às 2 da manhã decidiram fazer uma pausa, comer algo, revisar os dados, se preparar para o horário crítico 3 da manhã, o horário em que Mário morreu no hospital, o horário em que as aparições eram mais consistentemente relatadas. Fernando estava animado, mas cauteloso. Já temos mais material do que esperava. Se conseguirmos algo às 3 da manhã, teremos documentação completa de um ciclo de manifestação. Marcelo estava revisando as gravações de áudio com fones de ouvido. Há vozes aqui. IVP claro. Posso isolar e amplificar. Fernando se juntou a ele. Colocou fones. Ouviu. Através da estática, através do ruído, havia palavras. Fragmentadas, mas compreensíveis. Minha terra. Traidor. Sangue. Nunca vai ser sua. E então arrepiante. Claramente uma voz dizendo: estão aqui. Os vivos estão aqui. Vêm, finalmente veem. Fernando sentiu um arrepio percorrer a espinha. Isso não era residual. Não era apenas uma gravação psíquica do passado se repetindo. Havia consciência ali. Havia intenção. As entidades sabiam que estavam sendo observadas. E mais perturbador, pareciam querer ser observadas. Às 2h45 reposicionaram-se. Todas as câmeras apontadas para a ponte. Todos os sensores em máxima sensibilidade. Gravadores novos com baterias frescas. Estavam prontos. Esperaram. 3 da manhã chegou. Por 30 segundos nada. Então começou. Mas não como antes. Desta vez foi mais intenso. Muito mais intenso. A temperatura não apenas caiu, despencou. Em segundos estavam vendo não apenas a própria respiração, mas sentindo gelo formando em suas roupas. Marcelo olhou para o laptop. Os sensores estão enlouquecendo. Leituras impossíveis. Campos magnéticos flutuando de forma completamente não natural. É como se houvesse uma fonte de energia massiva movendo-se ao redor da ponte. Mas não há nada que devesse gerar isso. As câmeras infravermelhas mostravam agora não uma, mas 2 formas. 2 manchas frias em forma humana, sobre a ponte, movendo-se, interagindo. E então todos viram, não através de quimeras, não através de equipamento, com seus próprios olhos, 2 homens, translúcidos mais visíveis. Um de camisa xadrez vermelha, outro de chapéu de palha, parados sobre a ponte, olhando diretamente para eles. Fernando sentiu seu estômago revirar. Era uma coisa ver nos relatos. Outra completamente diferente ver com os próprios olhos. Os homens não se moviam. Apenas olhavam. Havia inteligência naqueles olhos espectrais. Havia raiva. Havia tristeza. Havia confusão. Como se não entendessem completamente onde estavam ou o que eram. Joana sussurrou, voz trêmula. Eles estão presos em loop. Revivendo o momento vezes sem conta. Mas há momentos de lucidez, momentos em que percebem. E nesses momentos o sofrimento deles é inimaginável. Um dos homens, o de camisa xadrez, começou a se mover. Caminhou em direção ao grupo. Não sobre o chão. Através do ar, flutuando ligeiramente acima do solo. Patrícia recuou instintivamente. Fernando ficou paralisado entre o medo e o fascínio científico. A aparição parou a 5 metros deles. Levantou uma mão. Apontou. Não para eles. Para a ponte. E então falou. Não com voz audível. Mas todos ouviram na mente. Minha terra. Meu irmão. Meu sangue. Tudo perdido. Tudo morto. Mas não termina. Nunca termina. A figura começou a se dissipar. Mas antes de desaparecer completamente disse uma última coisa. Ajudem-nos, por favor. Ajudem-nos a terminar. E então sumiu. Ambas as figuras. O frio recuou. Os sensores voltaram gradualmente ao normal. O silêncio da noite rural retornou. Os 4 pesquisadores ficaram sem palavras por longos minutos. Finalmente Joana começou a chorar. Não de medo, de tristeza. Eles estão sofrendo. Décadas de sofrimento.
presos revivendo o pior momento de suas vidas repetidamente. E não sabem como parar, não sabem como partir. Fernando colocou a mão no ombro dela. Vamos ajudá-los. Agora que sabemos, vamos encontrar uma forma de ajudá-los. Mas primeiro precisamos terminar a documentação. Precisamos de provas completas para que outros acreditem e possam nos ajudar. Permaneceram na fazenda o resto daquela noite e todo o dia seguinte. Na segunda noite às 3 da manhã, os fenômenos se repetiram, menos intensos que na primeira noite, mas ainda assim significativos. Captaram mais EVPs, mais quedas de temperatura, mais anomalias eletromagnéticas, mais aparições registradas em infravermelho. E Joana conseguiu estabelecer algo que pareceu ser comunicação mais clara. Fez perguntas. Algumas receberam respostas, na forma de mudanças de temperatura, movimentos captados por sensores ou palavras fragmentadas nos gravadores. Conseguiu estabelecer que ambos os irmãos estavam presos, que ambos carregavam culpa e raiva, que o assassino sofria tanto quanto a vítima, e que não conseguiam partir porque ainda disputavam, ainda achavam que a terra importava, ainda não aceitavam que estavam mortos. Quando deixaram a fazenda no domingo à tarde, levaram consigo centenas de gigabytes de dados, vídeos, áudios, leituras de sensores, anotações detalhadas, material suficiente para publicar artigos, fazer apresentações, tentar convencer a comunidade científica de que algo genuinamente paranormal estava acontecendo naquela ponte. Mas levaram também algo mais pesado: a responsabilidade. A responsabilidade de tentar libertar aquelas almas. Fernando prometeu a si mesmo que voltaria, que tentaria um ritual de liberação, que tentaria fazer os irmãos entenderem que estavam mortos, que a terra não importava mais, que podiam partir, mas não sabia como, não sabia se era possível, e não sabia se deveria tentar sozinho. Nas semanas seguintes, o grupo analisou todo o material coletado. Isolaram as vozes nos EVPs. Conseguiram algumas frases completas. Não foi minha intenção. Ele me provocou. A terra vale sangue. Perdão, irmão. Nunca vou perdoar. Frases que mostravam o conflito interno, a impossibilidade de reconciliação mesmo após a morte. Os vídeos infravermelhos mostravam claramente formas humanoides. As leituras eletromagnéticas confirmavam presença de campos de energia sem fonte física. Os dados de temperatura mostravam quedas impossíveis de explicar por meios naturais. Tinham evidências sólidas. Mas o que fazer com elas? Fernando apresentou os resultados em um simpósio de parapsicologia em São Paulo em maio de 2018. A recepção foi mista. Alguns pesquisadores ficaram impressionados com a quantidade e qualidade dos dados. Outros permaneceram céticos, sugerindo explicações alternativas, erros de medição, contaminação dos dados. Mas houve interesse. Outros grupos queriam investigar, queriam confirmar os achados. Fernando coordenou uma segunda expedição em agosto, dessa vez com representantes de 3 universidades diferentes. Os fenômenos se repetiram, não tão intensos quanto na primeira investigação, mas presentes. Mais dados foram coletados, mais evidências acumuladas. O caso da Fazenda Santa Rita começou a ficar conhecido nos círculos de pesquisa paranormal, mas com a fama veio o turismo indesejado. Caçadores de emoção começaram a visitar a fazenda. YouTubers querendo gravar vídeos sensacionalistas. Grupos de adolescentes em busca de susto. E com eles vieram os problemas, porque a ponte não gostava de intrusos. Ou melhor, as entidades não gostavam. Em setembro de 2018, um grupo de 5 jovens foi à fazenda numa sexta-feira à noite. Levaram bebida, câmeras, coragem artificial. Ficaram na ponte depois da meia-noite, provocando, gritando, desafiando os fantasmas a aparecerem. Às 3 da manhã, apareceram, mas não foram gentis como tinham sido com os pesquisadores. Não foram apenas visuais. Um dos jovens, Rafael, sentiu algo agarrar seu tornozelo. Mão gelada, forte, impossível. Ele foi puxado, caiu de cara no chão de concreto da ponte, quebrou o nariz. Os outros tentaram ajudá-lo, mas também foram empurrados por forças invisíveis. Uma das garotas,
Camila foi erguida do chão, literalmente levantada por mãos que não podiam ver. Ficou suspensa por 3, 4 segundos. Então foi jogada para o lado, caiu no mato, torceu o pulso. Todos correram. Deixaram Rafael sangrando, pegaram-no pelos braços, arrastaram-no, correram até o carro, dirigiram em pânico até o hospital mais próximo. Rafael precisou de cirurgia no nariz. Camila ficou com o pulso engessado por 6 semanas. Todos tiveram pesadelos por meses. Eles não foram os únicos. Outros incidentes foram relatados. Um homem de 30 anos que foi sozinho à ponte às 3 da manhã teve ataque cardíaco. Sobreviveu, mas os médicos não conseguiram explicar por que um homem saudável, sem histórico de problemas cardíacos, teve falência súbita enquanto estava numa ponte no meio do nada. Uma mulher que levou equipamento de gravação relatou que, ao revisar as imagens, viu sua própria imagem na filmagem abrindo a boca e dizendo coisas que ela nunca disse. Palavras em voz masculina, grossa, antiga, dizendo: "Saia da minha terra ou junte-se a nós na morte." Ela queimou o cartão de memória e nunca mais voltou. Os proprietários da fazenda começaram a se preocupar com responsabilidade legal. Se alguém se machucasse gravemente ou morresse na propriedade, poderiam ser processados. Colocaram placas: propriedade privada, invasores serão processados. Perigo. Instalaram uma corrente bloqueando a estrada que levava à ponte. Não adiantou muito. Pessoas cortavam a corrente, entravam à noite, continuavam testando a sorte. Até que em junho de 2021, aconteceu o incidente que mudou tudo. O incidente que provou, de uma vez por todas, que a maldição da Fazenda Santa Rita não era apenas assombrações inofensivas, era perigosa, potencialmente letal, e estava ficando pior. Junho de 2021. A pandemia ainda afetava o país, mas as restrições estavam sendo gradualmente relaxadas. A Fazenda Santa Rita, abandonada e isolada, parecia o lugar perfeito para quem buscava escapar das cidades lotadas. Foi o que pensou a construtora Vale Verde quando ganhou o contrato para reformar a ponte. Décadas de uso, chuvas, o peso do tempo haviam desgastado a estrutura de concreto que substituíra a velha ponte de madeira nos anos 90. Rachaduras começavam a aparecer. Os proprietários, preocupados com responsabilidade civil caso a ponte desabasse, finalmente aprovaram o orçamento para a reforma completa. A construtora mandou uma equipe de 5 homens, trabalhadores experientes, acostumados com obras em locais remotos. O supervisor era Gilberto Santos, engenheiro de 42 anos, pragmático, ateu declarado, que ria quando ouviram as histórias locais sobre a fazenda. Fantasma de fazendeiro, vocês estão de brincadeira. Eu trabalho com concreto há 20 anos, nunca vi nada que não pudesse ser explicado por física básica. Vamos fazer nosso serviço e ir embora. A equipe chegou numa segunda-feira de manhã. Começaram a avaliação estrutural, medições, preparação para a obra. Trabalhariam em turnos longos para terminar rapidamente. 10 horas por dia, segunda a sábado. Esperavam finalizar em 3 semanas. Não demorou nem 3 dias. Os primeiros sinais apareceram na terça-feira. Ferramentas sumindo. Nada demais, acontece em qualquer obra. Alguém pega emprestado e esquece de devolver. Mas então ferramentas começaram a aparecer em lugares impossíveis. A marreta que estava no caminhão foi encontrada no meio da ponte, em pé, cabo para baixo, cabeça de metal perfeitamente equilibrada para cima. Impossível de ter caído assim. Impossível de alguém ter colocado assim sem propósito. Na quarta-feira, começaram as sensações. Todos os 5 homens, independentemente, relataram sentir como se estivessem sendo observados. Olhavam por cima do ombro constantemente. Paravam o trabalho para verificar se havia alguém nas proximidades. Nunca havia. Roberto, um dos operários, jurou que viu uma sombra passar pela ponte quando estava medindo as fundações. Uma sombra humana, mas não havia ninguém ali para projetá-la. O sol estava coberto por nuvens.
De onde veio aquela sombra? Gilberto descartou como truque da luz, reflexo estranho. Mandou todos voltarem ao trabalho, mas ele mesmo estava começando a se sentir desconfortável. Havia algo errado com aquele lugar, algo que seu cérebro racional não conseguia categorizar, mas seu instinto primitivo reconhecia como perigo. Na quinta-feira começaram a escavação para reforçar as fundações. Trouxeram uma retroescavadeira para cavar ao lado dos pilares da ponte. O trabalho era barulhento, poeirento e exaustivo, mas necessário. Precisavam expor as fundações antigas para avaliar se estavam comprometidas. Começaram às 7 da manhã, tudo normal até meio-dia. Pararam para almoço. Quando voltaram às 13 horas, a retroescavadeira não ligava. Bateria completamente morta. Impossível. Tinha sido revisada na semana anterior. Era nova, bem mantida. Chamaram um mecânico da cidade. Ele chegou, testou, não encontrou nada de errado. Trocou a bateria por uma nova. A máquina ligou perfeitamente. Ok, problema resolvido. Voltaram ao trabalho. Às 14h30, enquanto escavavam próximo ao pilar sul da ponte, algo estranho aconteceu. A temperatura caiu, drasticamente. De calor de junho para frio de inverno em questão de minutos. Os homens pararam confusos. Olharam uns para os outros. Vocês estão sentindo isso? Todos sentiam. Um frio que não fazia sentido. O céu estava claro, sol forte. Mas eles tremiam como se estivessem em câmara frigorífica. E então ouviram vozes, 2 vozes masculinas, discutindo, alto, perto, muito perto. Olharam ao redor, não havia ninguém. A fazenda estava deserta, eles eram os únicos ali, mas as vozes continuavam, ficando mais altas, mais agressivas. Palavras que não conseguiam distinguir completamente, mas o tom era inconfundível: raiva, ódio, violência iminente. Carlos, o mais jovem da equipe com 23 anos, largou a pá e recuou. Eu não assino embaixo disso. Tem algo muito errado aqui. Gilberto tentou manter a calma. É só vento através das estruturas da ponte. Efeito acústico. Vamos continuar. Mas sua voz tremia, porque ele também sabia que aquilo não era vento, não era efeito acústico. Era algo else, algo que não deveria existir. Então aconteceu o que nenhum deles jamais esqueceria. Do córrego, debaixo da ponte, começaram a emergir 2 figuras, não caminhando, flutuando, subindo da água como se a gravidade não existisse. 2 homens, translúcidos mas visíveis, um usando camisa xadrez vermelha desbotada pelo tempo, outro com chapéu de palha. Os 5 trabalhadores ficaram paralisados, congelados não pelo frio, mas pelo terror absoluto. As figuras continuaram subindo até ficarem ao nível da ponte. Flutuavam a meio metro do chão e olhavam diretamente para os operários. Não eram olhares vazios. Havia inteligência ali, havia reconhecimento, havia raiva. Uma raiva profunda, antiga, que transcendia morte e tempo. Gilberto tentou falar. Sua boca abriu, mas nenhum som saiu. Seu cérebro, treinado para racionalidade e lógica, entrou em pane completa. Isto não pode estar acontecendo. Isto viola todas as leis que conheço. Isto não é real. Mas era. As figuras começaram a se mover. Deslizaram pelo ar em direção aos trabalhadores. Roberto gritou. O grito quebrou o feitiço. Todos correram. Correram em pânico, tropeçando, deixando ferramentas, equipamentos, dignidade para trás. Apenas correram. Carlos tropeçou. Caiu. Ralou os joelhos e as mãos no cascalho. Levantou-se e continuou correndo sem nem olhar para os ferimentos. Conseguiam ouvir algo atrás deles. Não passos, algo pior. Um som sibilante, como vento através de túnel estreito, mas com um tom de voz humana distorcida. Como se 2 vozes estivessem discutindo em velocidade acelerada. Palavras atropelando umas às outras. Raiva condensada em som puro. Correram até os caminhões, entraram, ligaram as ignições com mãos tremendo tanto que mal conseguiam segurar as chaves. Saíram em disparada pela estrada de terra, levantando nuvem de poeira.
batendo em buracos, sem se importar, apenas querendo distância. Distância daquele lugar amaldiçoado. Pararam 5 quilômetros depois, na beira da estrada principal. Saíram dos veículos. Olharam uns para os outros. Ninguém falava. O que se podia dizer? Como processar o que tinham acabado de ver? Finalmente Gilberto quebrou o silêncio. Nós vimos aquilo. Todos confirmaram. Todos viram a mesma coisa. 5 homens adultos. Trabalhadores braçais acostumados com situações difíceis. Todos concordando que viram 2 fantasmas. Não havia como negar. Não havia como racionalizar. Era real. Gilberto pegou o celular com mãos ainda tremendo. Tentou ligar a câmera para ver se tinha filmado algo quando puxou o telefone do bolso durante a corrida. O celular desligou sozinho em suas mãos. Não baixa de bateria. Não travamento. Simplesmente desligou. E não ligou mais. Tela preta. Morto. Tentou várias vezes. Nada. Os outros checaram seus celulares. 3 dos 5 estavam mortos da mesma forma. Desligados, não respondendo a nenhum comando. Gilberto jogou o telefone no banco do caminhão com frustração. Ligou para o escritório da construtora do telefone de um dos operários que ainda funcionava. Falou com o gerente. Explicou que tinha havido um incidente e que não retornariam à obra. O gerente não entendeu. Que tipo de incidente? Houve acidente. Alguém se machucou. Gilberto não soube como explicar. Disse apenas que não era seguro, que havia problemas não antecipados no local, que a equipe não retornaria. O gerente ficou furioso. Vocês vão perder o contrato. Vão ter que pagar multa. Gilberto desligou o telefone. Não se importava. Não voltaria àquele lugar por dinheiro nenhum. Mas a história não terminou ali, porque algo tinha acontecido naquela quinta-feira. Algo além das aparições. Quando a construtora mandou outra equipe para recuperar os equipamentos deixados para trás no dia seguinte, sexta-feira, encontraram algo perturbador. Todas as ferramentas, todo o equipamento, estavam perfeitamente organizados, alinhados na margem da ponte, por tamanho, como se alguém tivesse passado horas arrumando tudo meticulosamente. A retroescavadeira, que tinha sido deixada a 50 metros da ponte, estava agora estacionada exatamente sobre a ponte, motor desligado, chave na ignição, como se alguém tivesse dirigido até ali e a deixado, mas não havia marcas de pneu no chão de terra mostrando o trajeto. Era como se a máquina de 3 toneladas tivesse sido levitada e colocada ali. A nova equipe ficou inquieta. Carregaram tudo rapidamente e foram embora. Reportaram o que viram. A construtora tentou cobrar a multa de Gilberto pela quebra de contrato, mas quando ele ameaçou ir à imprensa contar o que aconteceu, incluindo as 5 testemunhas da equipe original, desistiram. Não queriam publicidade negativa, não queriam ser associados a histórias de fantasma. A reforma da ponte foi cancelada. Os proprietários decidiram que não valia o risco. A ponte permaneceria como estava, rachando lentamente, deteriorando, mas entucada, porque tocar nela significava despertar algo que estava ficando cada vez mais agressivo, cada vez mais presente, cada vez mais perigoso. Mas o evento mais perturbador ainda estava por vir, e aconteceu com o próprio Gilberto. 2 semanas após o incidente na fazenda, ele estava em casa. Era noite de domingo. Sua esposa e filhos tinham ido visitar a sogra. Ele estava sozinho, assistindo televisão, tentando esquecer o que tinha visto, tentando convencer a si mesmo de que tinha sido alucinação coletiva, estresse do trabalho, qualquer explicação que não envolvesse aceitar que fantasmas eram reais. Às 3 da manhã acordou, não sabia por quê. Estava no sofá, televisão ainda ligada, mas sem som. A casa estava silenciosa, silenciosa demais, aquele tipo de silêncio que pesa, que parece sólido. Sentou-se, e então sentiu o frio, o mesmo frio que sentiu na ponte. Impossível, antinatural. Seu coração começou a acelerar. Olhou ao redor. A sala estava normal, nada fora do lugar, mas o frio aumentava. E então viu, no canto da sala, uma sombra.
Uma sombra que não deveria estar ali porque não havia nada projetando-a. A sombra tinha forma humana e estava se movendo, deslizando pela parede em direção a ele. Gilberto quis gritar, quis correr, mas estava paralisado, completamente incapaz de se mover. A sombra chegou perto, muito perto, e então ele ouviu uma voz, rouca, antiga, sussurrando diretamente em seu ouvido, embora não houvesse ninguém fisicamente ali. A ponte é nossa, a terra é nossa, nunca vai ser de mais ninguém. Volte lá e morre, fique longe e vive, escolhe. O frio recuou abruptamente, a sombra desapareceu. Gilberto caiu do sofá, respirando pesadamente, suando apesar do frio que ainda sentia nos ossos. Ficou ali no chão por longos minutos. Então levantou-se, pegou as chaves do carro e dirigiu. Não importava que fosse 3:30 da manhã, não importava que estivesse só de camiseta e bermuda. Dirigiu até a casa dos pais, bateu na porta até acordarem. Sua mãe ficou preocupada. Filho, o que aconteceu? Você está bem? Ele não conseguiu explicar. Apenas disse que precisava ficar ali aquela noite. Dormiu no sofá dos pais, todas as luzes acesas, e no dia seguinte foi ao médico. O cardiologista encontrou arritmia severa. Seu coração estava falhando de forma irregular. Fizeram exames extensos, não encontraram causa. Gilberto era saudável, 42 anos, não fumava, não bebia em excesso, praticava esportes, não tinha histórico familiar de problemas cardíacos, mas seu coração estava falhando, precisou de medicação, precisou reduzir trabalho, e nunca mais foi o mesmo. Colegas que o conheciam notaram a mudança. Gilberto, sempre confiante e brincalhão, tornou-se retraído, nervoso, sobressaltava-se com facilidade, tinha dificuldade para dormir, desenvolveu medo irracional de escuro. Sua esposa tentou convencê-lo a ver um psicólogo. Ele recusou. Como explicaria? Como contaria que estava sendo assombrado? Que tinha sido ameaçado por um fantasma? E ele não foi o único. Nos meses seguintes a junho de 2021, 3 dos 5 operários que estavam na ponte aquele dia reportaram problemas de saúde inexplicáveis. Carlos desenvolveu insônia crônica. Só conseguia dormir com luz acesa e televisão ligada. Roberto começou a ter pesadelos recorrentes, sempre os mesmos. Estava na ponte e não conseguia sair. 2 homens se aproximavam. Acordava gritando. Sua esposa quase o deixou porque não aguentava mais as noites sem dormir. Antônio, o mais velho da equipe, teve um acidente de carro. Dormiu ao volante em pleno dia. Bateu em um poste. Sobreviveu por sorte. Mas jurou que não dormiu. Jurou que viu algo no banco de trás do carro. Uma figura. Um homem de chapéu. E quando olhou para a estrada de novo, já era tarde demais. A história do que aconteceu em junho de 2021 se espalhou rapidamente pela região. 5 testemunhas, trabalhadores respeitáveis, não eram adolescentes bêbados ou caçadores de emoção. Eram homens com família, com reputação, e todos contavam a mesma história. Todos viram a mesma coisa. A Fazenda Santa Rita ganhou nova fama. Passou de curiosidade local para caso reconhecido nacionalmente. Programas de televisão sobre paranormal tentaram gravar no local. Os proprietários negaram. Não queriam mais problemas, não queriam mais publicidade. Só queriam que as pessoas esquecessem. Mas as pessoas não esquecem, especialmente quando os fenômenos continuam. Porque continuam até hoje. Moradores da região relatam ver luzes estranhas sobre a fazenda durante madrugadas. Bolas de luz que flutuam mudam de cor, desaparecem e reaparecem. Alguns dizem ouvir discussão vinda da direção da ponte mesmo estando a quilômetros de distância, como se o som viajasse de forma não natural. Jovens que ousam se aproximar da propriedade durante a noite frequentemente fogem apavorados. Alguns tiveram ataques de pânico, outros desenvolveram fobias.
Casos de pessoas que moram perto e começam a ter experiências paranormais em suas próprias casas. Objetos se movendo. Vozes que ninguém mais ouve. Aparições rápidas nos cantos da visão. Como se a maldição estivesse vazando além dos limites da fazenda, expandindo seu território, procurando novas vítimas. Pesquisadores paranormais que investigaram o local após 2021 relatam que os fenômenos estão se intensificando, que as entidades estão mais conscientes, mais interativas, mais agressivas. Algumas teorias sugerem que quanto mais atenção recebem, mais fortes ficam, que a energia dos visitantes, especialmente o medo, alimenta as manifestações. Outras teorias propõem que o tempo está esgotando para as almas presas, que há um prazo, uma janela de oportunidade para a liberação que está se fechando, e que quando fechar completamente as entidades ficarão presas permanentemente, tornando-se não apenas fantasmas, mas algo pior, algo sem nenhum traço de humanidade restante, apenas raiva e ódio condensados em forma semimaterial. A Fazenda Santa Rita hoje é terra de ninguém. Oficialmente tem donos, mas ninguém faz nada com ela. Não arrendam, não plantam, não constroem. Apenas pagam impostos e esperam. Esperando o quê? Ninguém sabe. Talvez esperando que o tempo resolva, que as aparições cessem, que os fantasmas finalmente encontrem paz. Mas não há sinais disso. A ponte permanece. As aparições continuam. A maldição persiste. E no interior de São Paulo, entre Batatais e Altinópolis, há um lugar que as pessoas evitam. Um lugar onde 2 irmãos brigaram até a morte por terra que nenhum deles pode mais possuir. Um lugar onde a fronteira entre vivos e mortos é perigosamente fina. Um lugar onde, se você for às 3 da manhã, vai ouvir uma discussão que nunca termina. E se tiver azar, vai ver mais do que deveria. E o que você vê pode te seguir para casa. Alguns dizem que a única solução é demolir a ponte, remover o foco das manifestações, mas outros argumentam que isso apenas liberaria as entidades, que a ponte as mantém contidas, que destruí-la seria abrir uma porta que não pode ser fechada novamente. Então a ponte permanece, rachando, envelhecendo, esperando, e sob ela, o córrego das almas continua correndo, levando não apenas água, mas décadas de raiva, ódio, arrependimento e dor. Um córrego que testemunhou morte e agora é guardião de almas que não conseguem partir. A Fazenda Santa Rita é mais que uma propriedade assombrada. É um aviso de que algumas disputas transcendem morte, que algumas mágoas são fortes demais para serem apagadas pelo tempo, e que terra no final não vale sangue, porque o sangue derramado por terra pode manchar essa terra para sempre. E se você um dia passar pela região, se ouvir histórias sobre uma ponte amaldiçoada, sobre 2 irmãos que ainda disputam herança além da morte, faça um favor a si mesmo, não visite, não teste, não desafia, porque algumas histórias não são apenas histórias, algumas lendas são reais, e a Fazenda Dividida é uma delas, uma das mais bem documentadas, uma das mais perigosas, e uma das que não tem final feliz. Porque para Roberto e Mário não há final, apenas repetição eterna do pior dia de suas vidas. E para qualquer um que cruze seu caminho pode não haver final feliz também, apenas memórias que não se apagam, pesadelos que não cessam, e a certeza assustadora de que há mais entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode sonhar. Fim. A maldição continua.